Opa, tudo bom? Mais uma leitura, mais um vídeo conto, de novo do Amor que Acende a Lua, do Rubem Alves. Esse aqui é um que eu gostei bastante, um dos meus favoritos, dos continhos desse livro. O nome dele é Dor de Ideia. Vamos lá. Você está com dor de dente. O dentista examina o dente e diz que não tem jeito. A solução é arrancar o dente. Anestesia e boticão, o dente é arrancado. A dor desaparece. Você deixa de sofrer. Esse é um paradigma de como são resolvidos problemas que têm a ver com coisas concretas. A lâmpada que queimou, o ralo que entupiu, a unha que encravou, o motor que fundiu, a perna que quebrou. São dores de coisas. Dores de coisas se resolvem tecnicamente, cientificamente. A coisa fica diferente quando a dor que você tem é uma dor de ideia. Dor de ideia dói muito. São dores de ideia, a ideia de perder o emprego, a ideia de ser feio, a ideia de ser burro, a ideia de que o filho vai morrer num desastre, a ideia de que Deus vai mandá-lo para o inferno, a ideia de que quem você ama vai traí-lo. Dores de ideia são terríveis, causam ansiedade, pânico, insônia, diarreia. Virou moda falar em realidade virtual, como coisa inventada por computadores e eletrônica, mas ela é velhíssima. Apareceu com o primeiro pensamento. Ideias são realidades virtuais. Realidade virtual é uma coisa que parece ser, mas não é. Se parece ser, mas não é, deve ser inofensiva. Errado. As realidades virtuais produzem dor de ideia. Quando a gente tem uma ideia, sabe que é a sua ideia, sem substância física, e a despeito disso, elas nos causam dor de ideia. Dizemos que é neurose. O neurótico sabe que o dragão que corre atrás dele é de mentirinha, não existe. Não obstante, essa mentirinha faz a adrenalina esguichar no sangue e o coração dispara. Liguei a TV. Filme de ficção científica. Eu sabia que tudo era mentira. Aquelas coisas não existiam como realidade. Tinham sido produzidas no estúdio, diante de uma câmera. Mas eu comecei a sofrer de dor de ideia. Uma terrível ansiedade. Meu Deus, o escorpião negro vai picar a moça. Burro, burro, eu me dizia, no esforço de gozar o filme. É tudo mentira. Ria, relaxe, inutilmente. Nós, os humanos, temos essa horrível e maravilhosa capacidade de sofrer pelo que não existe. Somos neuróticos. Quando uma pessoa se sente perseguida pelo mesmo dragão que perseguiu o neurótico, adrenalina no sangue e o coração disparado, mas além disso fica toda chamuscada pelo fogo que sai da boca do dragão. Dizemos que ela é psicótica. O psicótico não separa o virtual do real. Para ele, a ideia é coisa. Pensou, é real. Por que as dores de ideia são tão ou mais dolorosas que as dores de coisas? Os homens têm estado, desde sempre, procurando técnicas para acabar com elas. As terapias para a cura de dor de ideia podem se classificar em dois grupos distintos. No primeiro grupo estão as terapias baseadas na crença de que dor de ideia se cura como uma coisa que não é ideia. Chá de hortelã, refresco de maracujá, as variadas misturas preparadas pelo barman, um cigarrinho, maconha, pó branco, os florais de Bach, as poções e os pós sem conta da farmacologia psiquiátrica, tranquilizantes, antidepressivos, estupidificantes, sonoterapia. Essas entidades não são ideias, são coisas. Coisas para curar ideias. Os psiquiatras ficaram bravos comigo. Eles têm raiva dos florais de Bach, que acusam de anticientíficos. Como posso eu colocar os seus bioquímicos científicos juntos aos florais de Bach? As receitas são diferentes, os pressupostos são os mesmos. Ideia se cura, não com ideia, mas com coisa. O fato é que o sonho da psiquiatria é ter uma botica parecida com a botica dos florais de Bach. Líquidos diferentes em vidrinhos diferentes, possivelmente com cores diferentes, para evitar equívocos, cada um para uma dor de ideia. Raiva, líquido verde. Apatia, líquido cinza. Depressão, líquido roxo. Complexo de inferioridade, líquido azul. Medo de impotência, líquido vermelho. Eu acho que as cores variadas podem até influenciar na cura. O outro grupo acredita diferente. Ideia se cura com ideia.
Os remédios da psiquiatria são potentes. Eu mesmo já me vali deles com excelentes resultados. O problema são os efeitos colaterais. É possível que, passado o efeito da droga, voltem as dores de ideia. Por vezes, para tirar a dor de ideia, a pessoa fica abobalhada. E se o resultado for maravilhoso e a pessoa ficar totalmente feliz, ela ficará também totalmente idiota. As pessoas totalmente felizes não conseguem pensar pensamentos interessantes. É preciso ter um pouquinho de dor para que o pensamento pense bonito. O meu voo estava sendo tranquilo. Aí o telefone tocou. Uma voz. Uma notícia para lhe dar. Das edições Loyola. O padre Galacho morreu. Uma imensa dor de ideia. Sim, porque ao meu redor tudo continua o mesmo. É uma ideia que me dói. Dor de ideia que não é para ser curada, é para ser sofrida. Saber sofrer é parte da sabedoria de viver. O padre Galacho era meu amigo, editor dos meus livros. Plantarei uma árvore para ele. Terapias para a cura de dor de ideia. Rezas. A repetição sonambúlica do terço tem o efeito terapêutico de entupir o pensador com palavras sem sentido. Quem reza sonambulicamente não pensa. Se não pensa, as dores de ideias não aparecem. Meditação transcendental. Cantar. Quem canta seus males espanta? Os maravilhosos efeitos terapêuticos dos corais de Bach. Note bem, corais e não florais. Que ouço para colocar em ordem a alma. Conversa tranquila, confissão, magia. Psicanálise, essa conversa curante, só se pode chegar às ideias por meio de ideias. Filosofia, nem toda. Há uma filosofia que me torna pesado, a fundo. É a filosofia acadêmica que se faz profissionalmente. Todos que estão escrevendo teses de filosofia sofrem de dores de ideia. A filosofia acadêmica pode emburrecer. Se houver ocasião, falaremos sobre o assunto. Mas há uma filosofia alegre, que me faz levitar. Quer levitar? Filosofe. Para fazer levitar, a filosofia não pode nascer da cabeça. Ela tem de nascer das entranhas. Tem de ser escrita com o sangue. A gente lê e o corpo estremece. Ri, espanta-se, tranquiliza-se, assombra-se. Muita filosofia que no seu nascimento era coisa viva, sangrante, suco do pensador, nos cursos de filosofia se torna disciplina, grão duro, sem gosto a ser moído. O aluno é obrigado a estudar para passar nos exames. Filosofia terapêutica há de ser feita com prazer. Kolakowski, filósofo polonês, compara o filósofo a um bufão, bobo da corte, cujo ofício é fazer rir. O filosofar amansa as palavras. Aquela cachorrada feroz que latia, ameaçava e não deixava dormir, se transforma em uma cachorrada amiga de caudas abanantes. O filosofar ensina a surfar. De repente, a gente se vê deslizando sobre as ondas terríveis das dores de ideia. Também serve para pôr luz no escuro. Quando a luz se acende, o medo se vai. Muita dor de ideias se deve à falta de luz. Os demônios fogem da luz. Wittgenstein diz que filosofia é contra feitiço. É boa para nos livrar das dores de ideia. Produtos de feitiçaria. Há tantos feiticeiros e feiticeiras soltos por aí, tão bonitos, é só acreditar para ficar enfeitiçado. A filosofia nos torna desconfiados. Quem desconfia não fica enfeitiçado. Palavra de mineiro, pois fica assim um convite para brincar de filosofar. Eu gostei muito desse dor de ideia. Quando a primeira vez que eu li, eu pensei, porra, quantas vezes eu não sofri de uma dor de ideia e agora realmente eu posso dar um nome pra isso, sabe? Então, diz aí o que vocês acharam, se gostaram. Então, é nóis!